Salve, salve! Eu não sei se na sua casa está frio, mas na minha casa está frio. E na casa do Henrico também está fria. E é isso. Sejam bem-vindos ao Tiro de Canto 199. 199? Deixa eu O ver aqui. 99 não, peraí, você tá roubando um pouquinho. Esse aqui é o 92. 192. Sejam bem-vindos ao Tiro de Canto 192, onde vamos falar tudo sobre os elencos da Copa Paulista, quem já contratou, mais contratações foram anunciadas, jogos, treinos que aconteceram, inclusive a gente está com um conteúdo especial para um jogo treino em específico. Mas antes disso, boa tarde, Rico. Tudo bem contigo? Nicola, boa tarde. Boa noite para quem estiver vendo isso na estreia, no ao vivo. Bom dia e boa tarde para quem estiver vendo gravado. Hoje feriado, então à noite o programa será gravado. Mas do jeito que você já conhece, do jeito que você gosta. Tivemos alguns jogos treino desde o nosso último encontro, né, na última quinta-feira. E como a gente fala, não dá para levar quase nada do resultado, sabe? É, exceto se for algum um jogo entre times do mesmo nível, entre times da própria Copa Paulista, não dá muito para focar no resultado dos jogos. O fato é que faltam 2 semanas para começar o campeonato, né? Por incrível que pareça, a estreia, o primeiro jogo, salvo engano, será daqui a 2 semanas e um dia, na sexta-feira, dia 14. Eu posso estar enganado, mas se não me engano, o primeiro jogo é no dia 14 de junho, ou seja, 2 semanas e um dia, 15 dias para começar o campeonato. Times praticamente todos prontos, se não encaminhados. E quem não está encaminhado ainda não está encaminhado para nós, né? Não anunciou nada, porque já está treinando. Exemplo do Oeste. O Oeste fez jogo treino contra o Paulista essa semana, não anunciou um cidadão até agora, mas o elenco está pronto. O Oeste até postou foto do elenco inteiro no Instagram. Quem for bom de vista, nos ajude a identificar um por um, porque a foto está um pouquinho longe. Mas é isso. Obrigado pela companhia, meu querido. Exatamente, os elencos já estão ficando prontos, jogos, treinos. Inclusive, você que está assistindo esse programa na quinta-feira, estamos a 2 dias, um dia, para chegar no mês da Copa Paulista, para chegarmos em junho. Finalmente, aquele período obscuro, sem muitas pautas, vai acabando e a gente volta a falar sobre futebol e de bola rolando, que é o que a gente gosta de falar, que é ver realmente quem tem o melhor elenco, quem vai chegar bem nessa Copa Paulista, porque pode ter time aí que contrata 15 mil jogadores e na hora H não vai rolar. Antes de falarmos de alguns elencos, de jogos treinos, lembrar de vocês seguirem a gente nas redes sociais, todas elas Escanteio SP. Lá é onde você encontra as principais informações diariamente que nós do Escanteio SP apuramos ou entregamos para vocês. Pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal do Escanteio SP, é muito importante. Compartilhe esse vídeo, compartilhe todos os outros vídeos do Escanteio SP para a gente alcançar mais pessoas e mais pessoas se juntarem à nossa comunidade. Vamos lá. Rico, quer falar primeiro do quê? Elencos, jogos treino. Vamos começar pelos resultados de jogos. Quer que eu passe alguns aqui? Passa aí alguns. Então, perfeito. Bom, isso, claro, somente desde sexta-feira passada para cá, porque quinta-feira a gente teve programa. Então, passando pelo último período, como dizem por aí, pela última semana fiscal aqui do nosso programa. Acho que o principal dos jogos treino foi o do 15, né? O 15 que teve a oportunidade de jogar em estádio de Copa do Mundo. 15 foi até Curitiba na última quinta-feira mesmo. Na quinta-feira passada e pegou o Atlético Paranaense. Enfrentou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, na Liga Arena, agora nos direitos no name right. Levou um 6-1? Levou um 6-1. Mas o importante é que deu experiência para o elenco, deu rodagem para o elenco. Então, não dá para tirar muita coisa de um jogo treino, sobretudo com essa disparidade de nível técnico. A gente está falando de um time que se prepara para a Copa Paulista com uma proposta de formar jogadores, de
Sim. 8 dos 11 titulares dessa partida são jogadores da casa. Enquanto isso, é o líder do Campeonato Brasileiro Série A. Não dá para falar muito da disparidade de nível. Sabe quem foi o time titular do jogo treino, do 15? Quem? Eu vou falar aqui. Felipe Leite traz as informações para nós agora. Na última sexta-feira, o 15 de Piracicaba perdeu para o Atlético Paranaense na Liga Arena por 6-1. Mas claro que não dá para levar em conta o resultado num jogo como esse. O que dá para falar é que o técnico Leandro Samarone já esboçou um time titular. Segundo o repórter Marcelo Sá, da Jovem Pan de Piracicaba, o 15 começou o jogo com Ramon Azevedo no gol, Iago, Luiz Gustavo, Gilberto Alemão e Gabriel Augusto na defesa, William Monteiro, Paulinho, Felipe Benedetti e Serginho no meio e Anthony e Eric complementando o ataque. Time com 8 jogadores formados no Ioquim, contando também o goleiro Ramon Azevedo, que volta ao clube aos 31 anos. Luiz Gustavo foi quem fez o gol do 15 em Curitiba. É isso, Felipe Leite contou pra gente quem que o 15 de Piracicaba entrou. Lembrando só que o Atlético Paranaense jogou com o time principal, né? Canóbio, Pablo, Bruno Zapelli. O Pablo fez gol, o Bruno Zapelli 2 vezes marcou, o Canóbio. Então, cara, foi um resultado que era esperado, né? Assim, o 15. Claro. E também é isso. O 15 está enfrentando o atual líder da Série A. Rico. Claro, assim, sinceramente, a gente viu nos gols. É outro nível de futebol, cara. O Atlético é o líder do Campeonato Brasileiro hoje. E o 15 tá jogando a Copa Paulista, que é o equivalente aqui na organização, né, na hierarquia, a quinta divisão brasileira, nacional. Então é uma disparidade de 4 divisões entre eles. Assim, a normal seria o 15 ganhar do Atlético Paranaense em Curitiba. Aí eu acho que o Atlético é ligar um sinalzinho de alerta. Ou os caras não correram, ou alguma coisa aconteceu nesse período de pausa. Mas é isso, assim. A normal seria o 15 ganhar. A normal já seria o Atlético ganhar de pouco, sinceramente. Porque você não vai jogar um jogo treino para retrancar. Você vai jogar um jogo treino para você tentar encaixar o seu jogo, mesmo que o adversário seja o líder do Campeonato Brasileiro. E é isso, sabe? Como a gente disse, o resultado num jogo treino, principalmente quando há uma disparidade grande assim, é o que menos importa. O importante é dar experiência para os jogadores. Eu estava conversando até com um amigo meu esses dias sobre isso mesmo. Eu falei, cara, eu prefiro apanhar de um time grande em jogo treino do que bater em time pior. Sabe? Sim. A gente lembra. O 15 chegou a jogar claro que por motivos que fogem um pouco ali do controle do 15, mas o 15 chegou a jogar contra a seleção municipal na pré-temporada para 2. Eu prefiro você tomar 6 do Atlético do que você ganhar de 6 de uma seleção municipal. Então, o mundo ideal para mim seria todo mundo jogar contra times da Copa Paulista para gerar um pouquinho mais de comparação. Porque aí você tem de fato uma comparação. Putz, se o 15 mete 6-0 em qualquer time da Copa Paulista, já é um sinal de alerta para quem perdeu e é um bom sinal para quem ganhou. Nesse caso, o resultado é o que menos importa. Sabe em que outro jogo o resultado é o que menos importa, Nicolinha? Rico, só deixa eu comentar uma coisinha desde daí. Eu acho que eu também prefiro um jogo treino com o time da sua divisão ou parecido. Mas, vamos lá. Pelo que a gente está sabendo, o Atlético Paranaense quase que pagou tudo para o 15 de Piracicaba estar lá. Então, nada mal, hein? Você tem chance de ir para Curitiba, jogar uma bola com o líder, fazer um networking, tudo. Pô, é importante. Mas sim, sem qual dúvida. Qual que é o outro jogo de times de divisões diferentes e que também não vale de nada? Nicolinha, o resultado também não vale muita coisa quando você é convidado para jogar na Vila Belmiro, no templo do futebol nacional e mundial. E o Juventus teve esse desafio. O Juventus foi à Vila Belmiro esta semana, na terça-feira, e perdeu pelo placar de 5-1. Também, claro que o Santos hoje está alguns passos atrás do Furacão, mas o Santos é o líder da Série B, foi vice-campeão paulista, e o Santos goleou o Moleque Travesso por 5-1. Sabe quem também tem as informações desse jogo? Você não vai acreditar. Quem? Felipe Leite. Felipe Leite.
Na terça-feira, o Juventus desceu a serra e disputou o jogo-treino contra o Santos, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar foi de 5-1 para o Peixe, com o meio atacante Danielzinho, de volta ao clube para a Copa Paulista, marcando o gol juventino. O moleque travesso não divulgou a escalação, mas as imagens divulgadas pelo Santos entregaram algumas novidades. O zagueiro Renan Diniz, campeão da Copa Paulista de 2021 pelo São Bernardo, e o volante Jean Henrique, que fez o gol do título da Portuguesa Santista no ano passado, foram a campo, assim como os remanescentes e a maioria dos jogadores anunciados, incluindo o glorioso Curirim. É isso, Felipe Leite trazendo um pouco mais sobre Santos e Juventus. Rico, mais um jogo em que valeu mais a experiência e o networking do que realmente bola em campo, né? Com certeza, com certeza. Vale muito mais você ter uma chance de jogar primeiro na Vila Belmiro, que não é todo jogador que tem essa oportunidade. Inclusive, acompanhamos nas redes sociais, quase todos os jogadores do elenco postando uma foto na Vila Belmiro e eu escrevendo, puta, que honra, que oportunidade, ou colocando alguma música assim, tipo, Deus me abençoou, porque é um momento especial na carreira de uma pessoa, mesmo que seja um jogo treino. Quanto jogador que nunca vai pisar na Vila Belmiro, nem em jogo treino, o máximo que vai pisar na Vila Belmiro é comprando ingresso. Então, é uma oportunidade única. E para quem está de fora, para a torcida e para a imprensa, foi a oportunidade do Santos entregar algumas contratações do Juventus. Como visto no VT, o Juventus entrou em campo com o Eduardo Diniz, que todo mundo já sabe que vai jogar no Juventus, menos só não foi anunciado oficialmente, porque ele esteve na primeira apresentação do elenco. Afinal, quando você tem um braço fechado de tatuagem, você se torna um pouco mais reconhecido. Ajuda se você ainda tem uma barba ruiva, tudo. Então, o Eduardo Diniz entrou em campo, jogou, foi titular, inclusive, ao lado do Ricardo Santana, que foi anunciado logo depois do jogo treino, que também foi entregue pelo Santos. E no meio-campo, talvez a grande contratação do Juventus, com certeza, mas uma das grandes contratações do campeonato, que é o volante Jean Henrique. Fez o gol do título da Briosa no passado, jogou a 2 pela Briosa, sendo titular do time com o Sérgio Guedes, e chega para ser a quinta opção, é o quinto volante contratado pelo Juventus para esse campeonato, e apesar de ser o quinto, ele, para mim, absolutamente não chega para ser a quinta opção, ele chega para ser a primeira. A grande dúvida para mim é quem joga com ele, porque ele tem que estar em campo. Então, pelas imagens que o Santos divulgou, não dá para ver muito bem quem atuou ao lado dele no meio-campo. Mas o fato é que o Juventus tem 5. Fala aqui, o elenco do Juventus está meio pronto. A gente vai comentar sobre isso depois. Mas para mim, a equipe de meio-campo do Juventus é a melhor do campeonato. A grande questão para mim é que o ataque e a defesa para mim, não acompanharam esse nível até agora. Pelo menos os jogadores que foram anunciados são de conhecimento público. Eu acho que o ataque e a defesa estão um passinho atrás do meio-campo. O meio-campo está muito bom. Sabe? A gente vai falar dos elencos depois, mas o Juventus pode começar uma Copa Paulista escalando um meio-campo com, Jean Henrique, Luiz Fernando, Léo Couto, Cezinha. Jean Henrique, Luiz Fernando, Masson e o Cezinha aberto. O Danielzinho fez uma Copa Paulista até boa ano passado, também é opção para jogar aberto. Sem falar no Neres, que ninguém passa pela base do Cruzeiro à toa. Sim. Então, e sem falar do Curirim, no espetacular Curirim. O Curirim é sempre muito bom, pô. Mas é um bom meio-campo. É um bom meio-campo. O Henrique, assim, ele estava há 5, 6 anos sem fazer um gol. Ano passado fez o gol do título da Copa Paulista. Então é um cara que gostou de fazer gol importante. Exatamente. Temos outro jogo treino, Rico? Temos um monte. Vou passar aqui mais alguns resultados. Aqui esses, infelizmente, não temos imagens. Também não temos escalação, porque, na verdade, não temos escalação de nenhum dos times, né? O que a gente tem é ou a apuração do Marcelo Sá, da Jovem Pan de Piracicaba, e outra porque o Santos entregou. Né?
Obrigado, Não Santos. deu para tirar os 11 do Juventus ontem, de 1 a 11. Mas pelo que deu para olhar dos vídeos e das fotos, o Juventus jogou com o André no gol. O André Dias de volta volta a ser titular do Juventus na Copa Paulista. Marcel na direita e Luan Gama na esquerda. Dupla de zaga com o Renan Diniz e o Ricardo Santana. Meio campo, Jean Henrique, mais um. Masson, Danielzinho e Maiquinho abertos. E o Marlon espetado na frente. Não conseguimos, pelo menos não tivemos imagens para identificar quem foi o outro volante do Juventus. Mas nos jogos que não temos escalações e temos resultados, a gente teve 15 de Jaú ganhando do Comercial por 2 a 0, com 2 gols saindo no segundo tempo, já com o time considerado reserva, né? Os titulares empataram 0 a 0. E por mais que a gente fale que jogo treino não tem importância o resultado, o jogo em si tem importância, porque depois do jogo treino o Comercial decidiu que não estavam nos planos 4 jogadores. Então, sim, o Bruno Calegari, o Eduardo Processo, o Eric e o Stênio não fazem mais parte do elenco comandado pelo Betinho. Também tivemos Oeste e Paulista empatando por 1 a 1. O Oeste vai jogar a Copa Paulista daqui 2 semanas. O Paulista já está classificado no grupo 2 da Bezinha. Também sem escalações. Que mais? Temos anúncios. O Votuporanguense teve Sport Clube São Bernardo e São Bento 0 a 0. 0 a 0. E temos também próximos jogos treino, porque o Votuporanguense fez questão de anunciar, não é todo time que anuncia seus jogos. O Votuporanguense anunciou que fará 2 jogos. O primeiro sábado agora, dia 1º, contra o Taquaritinga. E dia 5 vai pegar o Fernandópolis, que é o lanterna do seu grupo, na Bezinha. Então, temos aí algumas coisas a falar. De novo, Oeste 1, Paulista 1, também não é de se preocupar. Paulista está fazendo uma boa campanha na Bezinha. Oeste está ainda em fase de preparação na Copa Paulista. Lembrando, não divulgar a escalação, mas o Oeste postou uma foto do elenco inteirinho no seu Instagram. Quem for bom de vista, nos ajude a identificar os jogadores do Oeste, porque pela foto eu particularmente não consegui identificar nenhum. Sabe aquela foto posada, todo mundo abraçado? Não consegui identificá-los. Ô, Rico, dito isso, Nicola, temos alguns. Tem uma bomba. Temos uma bomba. Ô, louco. Uma bomba. É só hora da tarde. Que o Branco mudou de técnico. Foi? Foi. Rafael Pereira saiu em comum acordo. Saiu do Rio Branco. Leandro Melis, que é o coordenador do time, assumiu a função de treinador para a Copa Paulista. É isso aí. Então, temos mudanças em reta final de pré-temporada. Reta final de pré-temporada, mudanças no Rio Branco. O Leandro Melis, ele não é estranho. O Leandro Melis... sim, Leandro Melis, pô. Treinou por 6 jogos o São Carlense nessa temporada, mas é um técnico com uma carreira muito forte por aquelas equipes muito focadas em base. Então, treinou o SCA desde 2021. Ele tem passagens para o Red Bull Brasil, Corinthians, Santos, São Bernardo, SCA Brasil, Red Bull. E ano passado eu estava treinando o Ibrachina, conseguiu bons números. Eu acho um bom nome para o Rio. Uma mudança assim já em reta final. Vamos ver como vai esperar do Rio Branco para essa Copa Paulista. Esse ano a gente teve o Desportivo Brasil trocando de técnico logo antes da 3 também, né, trazendo o Fábio Totti de volta. Então, parece que a cada competição a gente vai ter um no bingo. Exatamente. Outro jogo treino que devemos ter é do Cachorrão. O Cachorrão vai fazer um jogo treino essa semana, a semana que vem, no caso. Não foi essa semana. Calma, deixa eu pegar aqui. Corta. Calma. O São Bento também fez. O São Bernardo fez também um jogo treino com o Paulista, mas não anunciou o resultado. Que ótimo, hein? Alguém tomou um sarrafo aí. A gente, Rico, vamos pro... Fale. Não, só um parênteses. Quando a gente está em cobertura de esporte, a gente sempre brinca que quando os times não divulgam o jogo treino é porque alguém tomou um sacode. E os 2 times combinam por não divulgar.
Principalmente se, por exemplo, tem um jogo treino Santos e Juventus. E o Se Santos os dá um times combinam, pacote. se os times combinam de não divulgar o resultado, o Juventus ganhou. Mas como o Santos ganhou, que é o normal acontecer, tem vídeo de gol, tem fotos, tudo. Se combinasse de não divulgar o resultado, o Santos perdeu. Exatamente. Rico, vamos agora para falar de algumas contratações? Vamos. O Votuporanguense até começou a falar que o Votuporanguense contratou quem para essa Copa Paulista? Né? Nicola, o Votuporanguense contratou pouca gente, se a gente vai falar em número. Mas é um dos times que eu gostaria de trazer aqui neste belo programa, porque é um dos times que está com o elenco mais ou menos pronto. Na verdade, é um dos times que está com o elenco de fato pronto. O Votuporanguense entra, pelo menos para mim, como um dos favoritos ao título dessa Copa Paulista. Assim, de 26 apontando 5 favoritos, o Votuporanguense é um deles, pelo menos para mim. A gente está falando de um time que perde o Vinícius Baraccioli para o Água Santa, que foi o melhor lateral direito do último campeonato, da A3, e repõe com o Luizão, que foi talvez o segundo melhor. É um time que sabe mapear o mercado e sabe contratar bem. Vou passar aqui por cima. O Votuporanguense tem como goleiro João Paulo, João Altizani e Gabriel Barbato. Laterais o Luizão, Frank Reinaldo e o Caio Kalimann. Zagueiros Felipe Costa, Léo Paraíso, Guilherme Martins e o Rocha, que está se recuperando de lesão. Volante Jonatas Paulista, que faz parte de um grande grupo de ex-noroestes aí que vão disputar a Copa Paulista. Então, Jonatas Paulista, Igor Pimenta e Rapchan. O Badi, hoje mais um meia. Gutierrez e João Egito também considerados meia. João Egito também, ex-noroeste. Atacantes Nando, Israel, Gabriel Moisés e o Vinícius Bala, também ex-noroeste. Tem muito noroeste nessa Copa, apesar do noroeste não estar jogando. A gente está olhando e falando possivelmente de um time que joga com o João Paulo no gol, o Luizão e o Frank nas laterais, uma zaga que o Léo Paraíso vem do Oeste, mas contando lesões, contando o físico, provavelmente Felipe Costa e Guilherme Martins, um meio campo que pode ser Jonatas Paulista, Igor Pimenta e João Egito e Bala. Badi pode jogar ali também, que é um jogador de muita técnica. O Nando e o Israel podendo jogar ali no ataque. O Gabriel Moisés, que ninguém joga no Bragantino à toa, muito menos na idade que tem. Então, é um time muito forte. É um time que ainda pode contratar, porque, se não me engano, não estourou listar. É um time que ainda pode contratar. E é um time que, para mim, chega como um dos favoritos ao campeonato, ao título do campeonato. Tem outros que contrataram, mas contrataram pensando em primeiro, no baixo custo, e contratar jogadores mais jovens, sabe? E o Votuporanguense absolutamente foi pelo outro caminho. O Votuporanguense foi no caminho do investimento. O Votuporanguense quer quer a varrida, quer varrer a temporada, quer a A3 e Copa Paulista. Sim. Esse cara é bom. Os caras são bons, cara. O projeto Votuporanguense é incrível. Gosto de alguns reforços. E eu queria colocar que você me falou do Juventus não ter uma boa defesa. Eu acho a defesa do Votuporanguense uma das melhores. Eu gosto de quem eles estão montando nessa defesa. Muito boa mesmo. Eu acho que talvez dos anunciados. Tô olhando aqui, inclusive, tô olhando uma listinha, porque daqui uma semana e meia, a gente vai fazer aquele programinha do draft da Copa Paulista. Para isso, a gente monta uma tabelinha de todos os jogadores que a gente tem anunciados. E olhando essa tabelinha, eu acho que é a melhor defesa das defesas que já estão montadas. Talvez brigando ali com o comercial, porque o comercial hoje tem o Carlinhos e o Calixto nas laterais. E o Hilário, Thiago Moura, Café e Guilherme Teixeira de zagueiros. Sabe? São opções muito boas. Eu acho que talvez entre esses dois, porque se a gente está olhando para outros elencos já prontos, o 15 de Piracicaba tem o Gilberto Alemão, mas a defesa, todo o resto é quase molecada. O Grêmio Prudente manteve vários jogadores, mas sinceramente,
no meu caso, que eu tive a oportunidade de ver o Grêmio Prudente ao vivo, putz, a defesa não me agradou muito nessa 3. Subiu, foi uma maravilha, mas eu achei que a defesa era o ponto fraco do time na 3, pelo menos. É claro que uma mudança ou outra ali do Kleber Gaúcho. O Kleber Gaúcho sabe montar defesas como poucos técnicos aqui do nosso meio, então pode mudar. Mas eu acho que tá entre esses dois. Eu acho que tá entre Comercial e Votuporanguense. É melhor setor defensivo, sabe? Melhores laterais e zagueiros, eu acho que estão entre esses dois. Um dos melhores para mim zagueiros dessa Copa Paulista, infelizmente, se machucou, vai ficar um mês fora, que é o Glauco. Para mim, ele tinha tudo para ser um cara que ia se consolidar na Portuguesa para ficar para uma possível Série 1. Acho que ele tem esse potencial para ser um bom, não titular na Série 1, mas acho que um bom reserva, até brigar por uma titularidade numa Copa Paulista. Infelizmente, se machucou por um mês. Mas tem outras equipes montando bons times. Eu gosto também da linha de zaga do Primavera. Acho o Guilherme Cerqueira um bom zagueiro. O Renato Viche, para mim, um dos melhores. E eu até gosto mais do que a maioria do Luizão. Eu sei que nisso eu vou contra pelo menos o Lourenço. Não sei você. Olha, eu acho que eu tô mais pro seu lado nessa história. Eu gosto do zagueiro Luizão, que está no Primavera. Quem mais que a gente pode destacar de contratação, Rico, essa semana? Olha, Nicola, já que já mencionamos aqui um tempo atrás, há alguns minutos, o elenco do Juventus está praticamente pronto a essa altura do campeonato. É um time que já pode entrar em campo. Para mim, faltam algumas peças, mas neste momento, o elenco tem André Dias no gol e o Pedro Suzini no banco, Pedro que vem da base. Tem 2 zagueiros anunciados apenas, que é o Ricardo Santana e o Renan Diniz. E não tem zagueiros, pelo menos na minha visão, não tem zagueiros muito prontos na base. Porque os 2 zagueiros da Copinha, se não me engano, não tinham nem 20 anos ainda. Então me leva a crer que pelo menos mais um zagueiro tá para chegar. Nas laterais tem o Marcel, remanescente da 2, Luan Gama jogou a 2 do ano passado pelo Juventus, lateral esquerdo. Os volantes tem o Matheus Neres, vem do Marcílio Dias, o Luiz Fernando, que jogou pelo Taubaté uma edição de A2, Léo Couto, que volta do ano passado, jogador de muita técnica. Tem o Jean Henrique, que enfrentou o Santos nessa semana, e tem o glorioso Curirim, que vem do Vossen como Isaías. No meio-campo tem, no meio-campo mais avançado, para fazer a meia, tem o Masson, que a torcida do Juventus conhece de cor e salteado. Tem o Natan, que foi campeão da Copa Paulista pela Briosa, mas sem entrar em campo, porque ele sofreu uma lesão bem grave no joelho, então ele não joga há um ano, também cria da base do Juventus. O Cezinha continua a dar 2, e o Guilherme Vieira, que é meia, ponta, jogou bastante no Audax, vem do SCA Brasil. Lorenzo gosta muito dele, eu sei que gosta muito dele. E no ataque tem o Marlon, fica da 2. Danielzinho volta da última Copa Paulista, o Thiaguinho da base. E as novidades de fato. Não, tem o Maiquinho ainda, que jogou a 2 do ano passado no Juventus. Sim. E as novidades de fato são o Pedro Arthur e o Léo Mago. Léo Mago, ótimo nome. Vem por empréstimo do Náutico. Léo Mago com H no final, Mago. Cara, eu amo o Juventus. Ele está muito para mim na frente pela qualidade dos seus nomes, tá? Tem um Curirim, já é muito forte. Léo Mago é muito Léo Mago. Cara, Digo, eu queria uma opinião sua sobre uma coisa desse elenco do Juventus. Sim. Pro que o Juventus está montando e pelo que foi a última passagem dele. O Maiquinho é uma contratação para o torcedor celebrar, para o torcedor ficar preocupado com o futuro desse ataque. Como a gente falou, o meio de campo, cara, que meio de campo que está sendo montado. Agora, o ataque, claro, tem o Léo Mago e o Pedro Arthur, que assim, eu não conheço tão bem esses 2. O próprio Danielzinho não tenho muita informação. Mas será que o Maiquinho vai estar mais feliz de estar na Moca dessa vez? Mais triste é quase impossível. A primeira passagem do Maiquinho pelo Juventus foi muito ruim. E eu acho que ele falaria isso, todos os envolvidos falariam isso. Ele jogou mal aqui. Ele jogou mal no Juventus, ele não conseguiu jogar bem, tinha jogo que parecia que ele estava fugindo da bola, sabe? Ele não tentava uma infiltração, não tentava uma arrancada.
ele parecia que estava fugindo da bola, sabe? Só que esse ano ele até jogou bem pelo 15, ele chegou depois, jogou pouco. Mas, por exemplo, a estreia dele, se não me engano, foi a estreia dele contra o Comercial pelo 15, foi excelente. Então, ele fez bons jogos pelo 15 e me leva a crer que eu estou partindo do princípio que é o seguinte: é difícil ele voltar a jogar tão mal quanto ele jogou na primeira passagem pelo Juventus. Então, é uma contratação que tem potencial. E outra, em 2020, claro que foi talvez a pior Copa Paulista que a gente teve por conta da pandemia, por conta da questão financeira da maioria dos clubes. O Marquinhos fez uma baita Copa Paulista. O Marquinhos jogou muito bem pela Portuguesa campeã. Sim. A julgar pelo jogo treino dessa semana, ele chega para ser titular. O trio de ataque teria sido, pelas imagens, ele na esquerda, o Danielzinho na direita e o Marlon espetado com o Masson atrás. Então, chega para ser titular, chega para jogar. Eu acho que vale a contratação, acho que vale a aposta. Não foi bem na primeira passagem, mas pode melhorar na segunda, sem dúvida. O negócio para mim é que eu acho que o ataque foi piorando conforme vieram as contratações, porque se o Marquinhos não joga bem, se o Marquinhos se machuca, quem joga no lugar dele? O Léo Mago, ele tem pouquíssima experiência em futebol profissional, de fato, jogou na base do Náutico muitos anos, mas como profissional jogou pouco. Jogou segunda divisão do Pernambucano do ano passado. Então eu tenho minhas ressalvas. O Thiaguinho da base é bom jogador. O Cezinha, se voltar às plenas condições físicas, é um bom jogador. O Masson a gente conhece, é um jogador muito técnico. E claro, também... E temos um técnico agora, o Juventus vai ter um técnico agora que gosta de usar a base. Então eu espero o Masson tendo mais oportunidades do que com o Sérgio Soares. Ele gosta de usar a base e ele gosta de cobrar a base. Também. Ele é um técnico que, quando ele é técnico, ele cobra muito, sabe? Ele não põe a base só por colocar. O cara tem que fazer por merecer. Então, é um técnico que não é um técnico consolidado, não é um Sérgio Soares, não é um Kleber Gaúcho, não é um Sérgio Guedes, mas para mim vale a aposta. Para mim vale a aposta. E ele é um técnico que ele tenta, sabe? Ele tenta botar o seu jogo, ele tenta competir. Sim. E é melhor isso do que um técnico que não tenta, sabe? Que tenta fazer o simples, tenta fazer o seguro e o time acaba não evoluindo. A minha grande questão até agora é quem vai jogar na defesa, porque só tem 2 zagueiros e 3 laterais, contando o Gustavo da base também. Mas tirando isso, é um elenco mais ou menos pronto. Eu mencionei há um tempo atrás o elenco do Prudente. Deixa eu passar o elenco do Prudente aqui também, porque esse tem... Claro, tem muitas caras novas, mas esse ainda tem o cheirinho do time da 3. Perdeu o Helder, perdeu o Maranhão, que foi um dos craques dessa última 3, mas continua sendo um time bom. Luiz no gol, com Arthur e Marco na reserva. Yuri, Arthur Neves, Renner e Pedro Rinaldi nas laterais. O Rodolfo Mol, o Rodrigo, o Guizão e o Luan na defesa. Os volantes Zé Vitor, Freitas, o Rafinha Potiguar e o Anderson Brito, que é novidade. Anderson Brito vindo do Marília, bom volante. Rodrigo Andrade na meia, o Wallace na meia. Wagner Gomes no ataque. E o Di Maria, que o pessoal do Grêmio Prudente conhece, fez uma baita campanha no acesso da Bezinha, voltando para a Copa Paulista. Um bom time. Não sei se eu coloco no nível do Votuporanguense, mas eu coloco pelo menos ali, eu considero, no mínimo, um passinho para trás, sabe? Da mesma forma que eu considero o Juventus nesse passinho atrás, sabe? Claro que são 2 times que estão a 3 contratações de serem favoritaços ao título. Mas, assim, eu ficaria assustado se os 2 não estivessem na fase final. E acho que a chance de um deles chegar numa semifinal, numa final, é muito grande. Sim. Eu acho que... Eu gosto do time do Prudente.
Eu acho uma boa equipe. Di Maria pode ser um bom reforço. O Luiz entra como um melhor zagueiro, um melhor goleiro do campeonato, um dos melhores goleiros. Anderson Brito, para mim, é um baita reforço. Inclusive, tu talvez esteja assistindo aí. Um abração pro pai dele. Rodolfo Moll, gosta, um bom zagueiro. Manteve a base, e é isso que eu acho que o Grêmio Prudente vem com poucas mudanças, mas segue com uma equipe muito forte, que para mim contratou algumas peças que podem ser chave para esse campeonato. Rico, eu queria comentar sobre um outro time que a gente passou aqui rapidinho. Para mim é uma equipe que tô curioso para saber o que eu esperar. E principalmente pelo técnico. Todo mundo sabe que somos todos aqui fãs de Ademir Fezan. E eu gosto dessa equipe do São Bento. Acho que pode ser uma equipe que pode surpreender. Para mim, corre por fora. Uma equipe que não é favorita, mas que está ali, pode beliscar. Eu também acho. Para passar aqui para a rapaziada, o elenco do São Bento hoje, dos jogadores anunciados, tem André Luiz no gol e João Fernando. Creio eu que o André Luiz seja o titular. Para as laterais tem o Madison, que vem do Ituano, Barreto vem do Desportivo Brasil, Matheus Destro continua, os zagueiros Wesley também quebra um galho na lateral esquerda, o Everton Páscoa, que talvez vocês lembrem desse nome, e Renilson. Na volância tem o Ramos, que é cria da base, foi muitos anos de base, se não me engano ele é o capitão do Sub-20, era o capitão do Sub-20, Igor, o Baraca, que todo mundo conhece, vem do Rio Claro, nome famosíssimo por aí, Jair e o Murilo, que também vem do Sub-20. Completando a meia tem o dos Santos, que vem do Petrolina. Os atacantes são muitos. Tem o Coutinho, que o pessoal já conhece de olho fechado. Geraldo vem do Jacobina da Bahia. Marcos Nunes também, torcedor do São Bento vai lembrar dele. Disputou a 2 pela Ferroviária, para mim, jogando menos tempo do que deveria. Marcelo Mineiro vem do Ituano. Felipinho do Manauara. Clebinho, promovido das categorias de base. E o Gabriel Venâncio também vem do Falcon do Sergipe. Bom time. Time jovem, porém com algumas figuras veteranas importantes. O Marcos Nunes é um dos candidatos a artilheiro da Copa Paulista, porque se ele teve pouco tempo de jogo, ou não pouco tempo de jogo, mas menos do que eu acho que ele poderia ter na Ferroviária na A2, na Copa Paulista, para mim ele é titular absoluto do São Bento. E ele sendo titular absoluto do São Bento, eu acho que ele vai me entregar pelo menos uns 6 gols, 7 gols. Ainda mais imaginando que nessa constituição do ataque ele seja um dos principais finalizadores de jogadas. Então, um dos candidatos a artilheiro do campeonato. E nesse momento, se a gente olha para os atacantes, são poucos os que eu olho e falo, puta, esse cara aqui pode ser o artilheiro do campeonato. Sabe? Até passando por cima aqui na nossa listinha, são realmente poucos. A gente não tem caras que em anos anteriores fizeram 10, 12, 15 gols numa competição, exceto pelo Di Maria, do Grêmio Prudente, que fez 11 gols, 9 gols, já não me lembro qual que é o número exato, pelo Grêmio Prudente na campanha do acesso. Mas se a gente olha, não tem um cara que a gente aponte e fala, puta, esse cara aqui vai ser... esse cara aqui é para meter 10 gols. Esse cara não aqui tem um Carlão, não tem um Bruno Moraes, não tem um Carlão, não tem um Bruno Moraes, não tem um Léo Castro do auge. O Thiago Rubin, por incrível que pareça, está no mercado até agora. Não sei como, não sei se ele está jogando no exterior, o caso que aconteceu. Mas é isso. Então, para mim, o Marcos Nunes desponta como um desses caras, como um dos candidatos a artilheiro. Não tem um Gustavo Nescau, que está na Ferroviária e foi artilheiro ou vice-artilheiro de uma Copa Paulista de 2020 pelo Marília. Não tendo esses caras, a gente abre um pouquinho mais para aquele cara que é ponta, mas que sabe fazer gol. E o Marcos Nunes é um cara como esse, sabe? Ele não é um ponta no sentido de, puta, ele vai driblar 3 caras e fazer uma jogada bonita, mas ele é o cara que vai ser incisivo, ele é o cara que vai fazer gol. É um cara importante para ter, e assim, o São Bento, para mim, ele tá naquela categoria. Vai passar de fase? Vai. E o que acontecer dali para frente vai depender da evolução do time ao longo do campeonato. Eu acredito, duvido, né? Ficaria surpreso se o São Bento não pegasse a segunda fase, e dali para frente vai depender da evolução
não somente coletiva, mas dos jogadores ao longo do campeonato, porque são jogadores muito jovens. E é o momento em que o São Bento está dando oportunidade para muito jogador da base, muito jogador que se destacou nas suas categorias de base. E isso é muito importante. Na 2, infelizmente, não é o momento, porque geralmente, quando você monta o elenco para 2, você tem que levar em conta que é uma pressão do cacete. Primeiro porque você pode subir. Uma briga pelo acesso é uma tensão pura. E tem outro lado. Putz, e se eu dou chance para a molecada na 2 e o time briga para não cair? É uma molecada enfrentando uma pressão ainda maior. A Copa Paulista é o momento ideal para isso. Cara, eu tô lembrando, vendo aqui os elencos. Cara, realmente não tem. Essa pode ser uma pauta que a gente pode abordar um pouco mais. Não tem um cara que eu falo, esse pode ser o artilheiro do campeonato. Cadê os artilheiros, Nicola? Cadê, assim, cadê... Porque, sabe o que eu tô sentindo falta? Sabe o que eu tô sentindo falta? Centroavante, exatamente o que você falou. Não tem centroavante, Cadê os centroavantes? Cara, porque... o Juventus tem um centroavante. Sim. Que é o Marlon. Centroavante. Que não fez uma grande A2 e fez uma Copa Paulista ano passado, ok. Agora o resto dos times não tem um centroavante. E, cara, depois você falou. Cara, como o Thiago Rubin. Tô quase mandando um direct pra ele no Instagram. Ô, Rubin! Oi, Thiago, você já tem time? Porque, assim, cara, é verdade. Assim, tanto que eu levei um susto que eu abri Thiago Rubin, abri o Instagram. Apareceu um Thiago Rubin cantor. Aí apareceu, tipo, a nova voz. Falei, caralho, será que o Thiago Rubin trocou a carreira de jogador pra virar cantor, pô? Aí eu pensei que era outro Thiago Rubin. Assim, falta... E não é que falta centroavantes, não é que os que estão aqui são cabeça de bagre, são perna de pau. Não é isso, é que falta centroavante em número, sabe? Em número. Me leva a crer que os centroavantes estão... Os centroavantes podem estar treinando e não foram anunciados ainda. Às vezes eles estão ali, mas esperando eventualmente alguma questão contratual. E outra, centroavante está em falta no Brasil inteiro, para não ter no mundo inteiro. Então, um Carlão, que ano passado jogou a Copa Paulista, esse ano não vai passar nem perto. O Léo Castro foi artilheiro de 2 ou 3 edições de Copa Paulista. A segunda divisão mineira pegou ele e levou ele da Copa Paulista. Ele não vai jogar a Copa porque ele está na segunda divisão do Campeonato Mineiro, que é um acesso muito disputado, é um acesso que os times investem bastante. A segunda divisão do Mineiro nos tirou um monte de jogador que seria titular de Copa Paulista, tirou o Daniel Costa, entre outros. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é muito time para pouco centroavante. Por isso que os que estão mais ou menos garantidos. Sabe? Falar outro nome. Posso falar outro nome aqui para você que está jogando na Várzea? Claro. Não sei como ninguém ligou para ele. Ele, o suave da dança. Bambam? O Bams? O Bams tá jogando no ceguinho da Várzea, pô. Ah, cara, então, o Bambam é um cara que ele é titular de todos os times da Copa Paulista. Todos. Sim. Mas aí também tem que ver a questão se ele, primeira coisa, se ele quer e se alguém tem banca para trazer o Bambam para a Copa Paulista. Eu acho que o Bambam nunca jogou Copa Paulista, posso estar enganado. Mas eu acho que ele não chegou a jogar Copa Paulista. Cara, mas Até porque a gente lembra, mesmo os times campeões de Copa Paulista, mesmo os times que entram para brigar, entram com orçamento geralmente menor do que tiveram no Paulista. Sim. Eu acho que a única exceção a essa regra nos últimos anos foi o São José. Porque o São José sobe e investe um caminhão de dinheiro pensando já na 2 do ano seguinte, que é esse ano. Então o São José sobe, não mantém a maioria dos jogadores do acesso e contrata um time estreladíssimo. Pô. Traz o João Gabriel, que nem fez uma grande Copa Paulista. Traz o Serafim. Talvez o Serafim tenha chegado no meio da 3, não me lembro agora. Mas foi um investimento muito alto para uma Copa Paulista que a gente não costuma ver. Por isso, talvez
a Copa Paulista esteja perdendo para a segunda divisão mineira, para a primeira, para a segunda divisão, sei lá eu da onde, porque o orçamento aqui costuma ser um pouco mais baixo do que é do que é em outros momentos. Dito isso, alguém vai ter que ser o artilheiro da Copa Paulista, não vai ter jeito. E eu fico aqui me perguntando quem vai ser. E eu fico aqui me perguntando se o artilheiro da Copa Paulista já foi anunciado, sinceramente. Ó, vamos ver. Pegar aqui as últimas Copa Paulistas. Os artilheiros. Os últimos artilheiros. O Franco tá no São José. Um volante, já começou por aí. Um volante artilheiro da Copa Paulista. O Krigor tá com trabalho já? Onde que o Krigor? O Krigor saiu da Portuguesa. Boa pergunta. Que ele saiu da Portuguesa, mas tá sem emprego, o Krigor. Olha, hein? Krigor. Ó, tá até abrindo nossos amigos da Netlusa. Krigor fez acordo. Cara, Krigor tá sem emprego. O outro artilheiro da 4, da Copa Paulista ano passado, Rafael Tanque, tá no Pelotas, já tem emprego. E aí começa a virar nomes como Pedro Favela, o Popoc, esses aí dificilmente voltam para cá. Não. Pedro Felipe tá no ABC. Vamos para 2022. Pegar os últimos 3 aninhos, os 5 artilheiros. Caio Mancha tá no Ercílio Luz. Oh, meu Deus do céu, que maravilha. O site aqui não tá me ajudando. Aqui, ó. Caio Mancha tá no Ercílio Luz. O Alisson Bahia está no Marília, está sem emprego até agora. Rapaz. Podia vir. João Gabriel se machucou, infelizmente. Matheus Martins não volta. Não volta. Matheus Martins está no Bernô. Inclusive, se bem que ele não jogou só 2 jogos pelo Bernô nesse ano, hein? E o outro atacante, o Vinícius Alves, também do 15 de Piracicaba. Também não volta. Também não volta. Para finalizar, ele tá lá embaixo porque ele chegou quase pro mata-mata. Esse aí é muito acima do nível. Aí, para finalizar, 2021 também teve como artilheiro Caio Mancha. O primeiro artilheiro que a gente vê aqui que vai continuar é o Portuga, pelo São Caetano. Portuga. Esse é candidato. Se jogar como atacante, porque até pelo esquema tático que a gente viu do Alan Dotti, aparentemente ele é camisa 10. Se ele fosse o 9 que ele foi no São Caetano, é cara para meter 6 gols, 7 gols. Esteve na seleção no campeonato, obviamente. Exatamente. Rico. Isso no time que tinha o MC Livinho, hein? Grande MC Livinho. Que não era candidato a artilheiro nem hoje, nem nunca. Não era, mas assim, quem não empolgou com a estreia do Livinho, ele dibrando os caras lá, foi... Todo mundo achou que quem não empolgou tá mentindo. Rico, vamos fechar de Copa Paulista e vamos falar rapidinho de Bezinha? Vamos nessa. Só aproveito para registrar, né? O Nicola já até falou. O São José, na Série D, ainda busca a sua primeira vitória no campeonato. O São José ainda busca a sua primeira vitória. Última partida, empatou por 1-1 com a Água Santa. É o terceiro ou quarto empate seguido do São José. É o terceiro empate seguido. O quarto em 5 rodadas. E neste momento o São José é o 6º colocado do grupo G aqui, né? Está chamando aqui de grupo G, na verdade é o grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que está somente a 2 pontos do 4º colocado Pouso Alegre, a 4 pontos do 3º colocado Água Santa. O líder é a Inter de Limeira, que pela primeira vez, desde que tem essa vaga na Série D, foi para valer e está fazendo valer. É o único time dessa chave que não tomou gols e provavelmente o único time do campeonato que não tomou gol. É isso. O único time que não tomou gol até agora é a Inter de Limeira, num ano que, pelo menos para nós, né, aparenta que é o ano que a Inter de Limeira foi brigar pelo acesso. O São José ainda busca a primeira vitória na Série D e perdeu o craque da temporada, que é o João Gabriel. Sim. O João Gabriel ele sofreu uma lesão
de ligamento, uma lesão ligamentar do joelho, recuperação de 8 a 12 meses. Então, na melhor hipótese, ele voltaria para o Paulistão A2. Na melhor hipótese. Tomara que seja o que aconteça mesmo. Né? Porque a gente nunca gosta de ver um jogador fora, um jogador não poder exercer a sua profissão por conta de uma lesão. Desejamos uma recuperação pronta ao João Gabriel. E fica aí a curiosidade de ver como que o São José vai suprir a falta do João Gabriel, porque me leva a crer que o Nicolas venha fazer a meia e que o ataque mude um pouquinho de configuração. Mas aí um desafio para o Sérgio Guedes, para a comissão dele, para ver se classifica esse São José, porque assim, o time do São José justifica uma classificação à próxima fase, mas o futebol ainda não. Rico, vamos falar de Bezinha. Bezinha que teve mais uma rodada nesse final de semana e mais uma vitória do Araçatuba que vai se consolidando, e Nicola Moura Ferreira, que torce sempre para as equipes que tem torcida, começa a esboçar um leve sorriso, porque o grupo 1 teve vitórias do Tanabi por 4-1 no Fernandópolis, Araçatuba vencendo 3-1 Tupã e o Olímpia perdendo de 2-0 para a Inter de Bebedouro. Rico, um grupo 1 que começa a encontrar Araçatuba, Inter de Bebedouro e Tupã, 14, 12, 10 pontos, se desgarrando do resto, né? Ah, sim. E nessa configuração da Bezinha, em que 4 mais o... Deixa eu fazer a conta aqui. Só um minutinho. Isso aqui será cortado do vídeo. Eu estou fazendo conta se o Araçatuba se classificou, só que não. Eu acho que classificou tranquilamente. Não, porque tem... O Paulista já está classificado com 11 no outro. Porque o Barcelona tem 0. E tem 12 pontos. Tem 12 pontos aí de disputa e está com 9 o Araçatuba de frente do Olímpia. É isso, passam 4 por grupo, é isso. O Barcelona é uma merda de jogo no bola. E aí a próxima fase tem 12. Mas vamos lá, vai. Vai. Quer que eu volte o seu comentário? Vamos nessa. Boa. Esse é um grupo, junto com o grupo C, que tem disputa. Né? Tem alguma coisa a se disputar. Porque, lembrando, passam os 4 melhores de cada grupo. Então, claro que esses times aí de cima desgarraram, estão com a classificação encaminhada, mas é um grupo que ainda tem disputa, porque a gente olha, qual é a graça do grupo 2? Qual é a graça do grupo 2? Tem Paulista com 11 já classificado e outros 3 times sabendo que vão classificar porque o Barcelona não fez um gol ainda, velho. Não fez um gol. 5 derrotas, 15 gols tomados, nenhum marcado. Então, pelo menos tem disputa. O Araçatuba talvez só não seja o melhor time do campeonato até agora por causa do Ecos. A gente acostumou todo ano o Ecos caindo na primeira fase, tendo saldo de gol negativo, saldo de gol muito negativo, sabe, fazendo campanhas ruins, e sim, esse ano monta um time bom, esse ano monta um time que joga bem. Então, esse novo Ecos, até agora, pelo menos para mim, é o melhor time do campeonato. O Araçatuba e o Paulista brigando ali para ser o segundo. Claro que em termos de futebol, o Araçatuba está na frente, porque 90% do saldo de gol do Paulista, 70% foi feito em cima do Barcelona, metendo 6-0 no Barcelona. Mas é um time que sofre poucos gols, vocês sabem que isso me agrada muito. Time que só sofreu um gol no campeonato. Sim. É isso, assim, a Inter de Bebedouro deu uma pequena derrapada, mas é um bom time, já está com a classificação bem encaminhada, né? Só não se classificaria se o Olímpia, ou pior ainda, o Fernandópolis, fizesse arrancadas históricas ou uma classificação, e a Inter de Bebedouro sofresse uma derrocada sem precedentes. No grupo B, que você já vai passar os resultados, isso não existe, a não ser que o Barcelona mostre sinais de vida que até agora não mostrou, sabe? Se a gente está falando de um time que ainda não fez o primeiro gol, imagine ganhar o primeiro jogo, imagine classificar para a próxima fase. Então, primeiro tem que fazer o primeiro gol, para depois a gente pensar nisso. Então, para não te atropelar, te deixo você passar os resultados. Exatamente. Só um ponto que eu gostaria de colocar, vou colocar, pode falar a escalação e já a tabela, e eu vou falar uma coisa legal sobre as duas equipes que estão liderando os grupos. Deixa eu aqui abrir
a tabela novamente, porque eu acabei saindo para ler a matéria aqui. Tiveram só 2 jogos, Paulista 1-0 contra o São Carlense, contra o São Carlos, desculpa, e o 1-0 Colorado Caieiras contra o Barcelona. Paulista lidera com 11 pontos, já classificado, Colorado Caieiras com 9, São Carlos com 8, Flamengo de Guarulhos só não é a maior decepção do campeonato porque está classificando, mas é a maior decepção com 4 pontos, e Barcelona de Capela, a pior equipe do campeonato, com 0 pontos, 0 gols e 15 gols sofridos, empatado com o Mantiqueira, com a pior defesa do campeonato. E Rico? Oi. Fale. Não, diga você. Eu queria colocar uma informação legal de que o que está sendo legal da torcida do Araçatuba e do Paulista, que são 2 médias de público muito boas. Inclusive, vou aqui colocar os créditos para os nossos amigos do GE. O Araçatuba tem uma média de 2.882 torcedores, que é maior que América Mineiro, Botafogo, Mirassol, Novo Horizontino, Ituano e Brusque. É maior que muita média de time de Série B. E também, aí você coloca o segundo, o Paulista com 1.651. Aí você vê um salto, porque o terceiro, que é a Inter de Bebedouro, tem 1.000 pessoas a menos do que o Paulista e Araçatuba. Assim. Então, bons públicos também para ver os jogos das 2 equipes. Com certeza, e a gente todo ano se repete, é muito difícil colocar gente no estádio na Bezinha. É muito difícil. E eu imagino que, claro, a Série A4 trouxe, pelo menos para mim, benefícios para o Campeonato Paulista. Eu acho que é um campeonato mais interessante com a A4, né? Uma divisão de níveis melhor com a A4. O problema é que a Bezinha se torna... cai uma divisão ainda mais para baixo. Então, é difícil você colocar a gente no estádio disputando a 5ª divisão estadual, cara. Mas, quando o time tem torcida, quando o time tem apelo, quando o time tem uma comunidade por trás, dá para colocar 2.000 pessoas no estádio, dá para colocar 1.000 e poucas pessoas no estádio. Que bom que isso acontece. Queria a gente que isso acontecesse com mais gente, que isso acontecesse com mais times. Temos que valorizar os times que colocam torcida no estádio, sabe? Os times que têm torcida, os times que têm a cidade por trás, uma região, um bairro por trás, que seja um distrito, um quarteirão, mas que tem gente por trás, gente que mantém a chama acesa ali. É muito bom, porque até na própria 3, na 4, dependendo do ano até na 2, a gente tem time que joga para ninguém. A gente tem time B de clube grande, a gente tem time jogando em cidade que não é dele, a gente tem time jogando... time que mudou oficialmente de cidade e que não consegue formar uma torcida na nova cidade. É muito bom quando a gente tem exemplos positivos, exemplos de destaque do lado positivo. E a gente vai sempre valorizar esses caras. Colocar 2.000 pessoas na Bezinha, cara, é muita gente. É muita gente. É o equivalente a botar 10.000 na 2. É equivalente a botar 10.000 na 2. E assim, principalmente um ponto que é legal colocar, que é o dinheiro que entra. As equipes são equipes deficitárias. E, por exemplo, você pega o Araçatuba. O Araçatuba tá tendo uma média bruta de renda de 50 mil reais. E o Paulista de 28 mil. Olha. Aí você vê, por exemplo, o Barcelona, que perde porque o Barcelona tá jogando na Javari. O time já teve um prejuízo de 16 mil reais. Sim. E assim, então... cara, e eu juro por Deus, cara, eu fico pensando, qual é o sentido de um clube jogar um campeonato profissional tendo prejuízo de 16 mil reais por jogo sem fazer um gol? Qual é o sentido? Sabe? E sobre a renda do Paulista e do Araçatuba, é muito? Não é muito. Mas numa Bezinha te ajuda muito. Te ajuda a pagar conta, te ajuda a pagar a folha salarial, te ajuda a pagar logística. Não é muito. A gente tem renda que passa dos 100 mil numa 2, por exemplo. Mas ajuda muito, sabe? Ajuda muito. É muito bem-vinda sempre. E por isso que
na maioria dos casos, acaba refletindo. É uma roda que vai girando e uma hora acaba girando sozinha. Mais renda, mais investimento, mais renda, mais investimento. Para você não precisar muito de investimento externo. Você não precisar ver uma SAF, puxa o teu time pela mão e o tire das últimas divisões. É muito bom esse público dos dois e, sabe, futebol é feito para ser jogado com gente vendo, sabe? Sim. Se um jogo de futebol não tem ninguém no estádio e não tem ninguém vendo aqui no YouTube, qual é o sentido de ter o jogo? Para mim, pouquíssimo. Ó, Rico, vamos pro grupo 3? Vamos. Ecos venceu. O Ecos venceu de WO o Mantiqueira, porque a equipe não levou o médico, que é um dos critérios de estar no regulamento. Então foi bota 3 gols no meu saldo aí. Bota 3 gols no meu saldo aí. O União Mogi venceu de 3-1 o Mauaense e o Mauá venceu o Atlético Mogi por 1-0. O Ecos lidera com 16 pontos, melhor pontuação da competição, segundo melhor ataque, só atrás do Tupã. O Mauá, segundo colocado com 11 pontos. Mauaense tem o melhor ataque da competição com 12 pontos, com 12 gols e 10 pontos. União Mogi com 7 pontos. Mantiqueira com 3, Atlético Mogi com 3. Esse grupo tem uma pequena disparidade entre Mantiqueira e o Atlético Mogi para o resto, né? O União Mogi e o Mauaense estão mais à frente. Aí o Ecos, já classificado, deitando e rolando no grupo mais fraco de média, né? E assim, tem jogo. Mas o Mantiqueira ou o União Mogi teriam que dar uma arrancada. Na verdade, o Mantiqueira ou o Atlético Mogi teriam que dar uma arrancada para tentar tomar a vaga do União Mogi. O que não vai acontecer se o time toma um WO, cara, porque é menos. Você deixa de pontuar, você deixa de ter a chance de pontuar e ainda perde 3 gols de saldo, que no fim das contas podem fazer a diferença ali na frente. Sabe? Se o União Mogi e o Mantiqueira terminarem empatados em pontos e tiverem a mesma campanha, o União Mogi muito provavelmente vai ter a vantagem no saldo de gols. E o Atlético Mogi, ano passado, teve as pequenas conquistas, né, de voltar a vencer depois de tantos anos. Esse ano volta a não conseguir vencer. É um grupo que está bem encaminhado, é um grupo que eu acredito que esses 4 serão os classificados, ainda mais quando o Mantiqueira, que em teoria teria a chance de pontuar, entrega os pontos. Porque um WO é entregar os pontos, sabe? Independente, tá fora do meu controle, mas você deixou de ter a oportunidade de pontuar na sua casa, o que não pode acontecer. Dito isso, eu acho que o Ecos é o melhor time do campeonato até agora. Com WO sem WO, eu acho que o Ecos teria vencido o Mantiqueira. Então, não leio muito acerca disso. Mas também esse é o grupo que promete ser o grupo mais fraco da Bezinha. Então, o Ecos tem jogado o melhor futebol no grupo menos abençoado tecnicamente. Então, a minha curiosidade agora é para ver como que o Ecos, agora classificado, e que provavelmente vai se classificar com a melhor campanha, como que esse futebol do Ecos vai se traduzir contra adversários de grupos mais difíceis, sabe? Porque como é que a gente não tem muita ideia de como que o Ecos vai jogar quando for jogar contra o Araçatuba, contra um Paulista, contra o Tupã, que tem o segundo melhor ataque do campeonato. Então, já classificado, a gente pensa nisso. O Mauá e o Mauaense provavelmente vão classificar, muito difícil que não classifiquem, e essa última vaga fica com União Mogi, Mantiqueira ou Atlético Mogi. Me leva a crer que seja União Mogi. Mas, assim, sinceramente, o destaque até agora é o Ecos. O Ecos, a pontuação fala por si só. E eu gostei porque o elenco tem alguns jogadores que, para mim, foram pouco aproveitados. Se a gente pegar, tem jogadores em base de clubes das nossas divisões, sabe? Esse aqui fez base na Portuguesa, esse aqui fez no Oeste, esse aqui fez no Juventus, e não tiveram oportunidade. E esses caras estão com a melhor campanha da Bezinha. Então, é um time montado
Por exemplo, se eu assumo um time de Bezinha com total liberdade para montar o elenco, é assim que eu montaria, sinceramente. Olharia a base dos clubes, não de Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Eu olharia a base da Portuguesa, do Juventus, do Oeste, do São Bento, dos times aqui do nosso meio, que tem histórico de base forte, pelo menos histórico recente de base forte, e de jogadores que estão estourando a idade de sub-20. Por quê? Eles têm sério risco de não ter oportunidade do time principal e podem querer, em vez de jogar esquentar o banco da Copa Paulista, falando português bem claro, pode jogar uma Bezinha como titular, ou pelo menos saindo do banco todo jogo. É assim que eu montaria um elenco se eu assumisse hoje um time de Bezinha. E é uma forma que está dando certo até o momento para o Ecos. Exatamente. Rico, vamos fechar por hoje? Vamos fechar por hoje. Agradecer. Quer deixar seu recadinho final e aí eu faço aquele finalzinho, já todo mundo já sabe? Vamos. Por acaso, se você não deixou o seu like, essa é uma boa hora para fazê-lo. Deixe o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal se você caiu de paraquedas aqui hoje. Toda quinta-feira estamos aqui no Tiro de Canto. Toda quinta-feira, religiosamente. Teve vezes que a gente fez programa, acho que quase na véspera do Natal, porque a final da Copa Paulista foi tipo dia 22 de dezembro, a gente estava aqui no fim do ano. Inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o like, nos acompanhe nas redes sociais, que é onde a gente entrega conteúdo praticamente diariamente. E é isso. E além de tudo, fique de olho aqui no nosso canal, porque nos próximos dias teremos as prateleiras da Copa Paulista, teremos o draft, que é aquela dinâmica que a gente gosta tanto, e teremos, claro, na véspera do campeonato, além de falar de prateleiras, a gente vai, de fato, passar limpo todos os times da Copa Paulista, tudo que a gente tem de quem é favorito, quem não é tão favorito assim. Fique de olho, estaremos aqui toda quinta-feira. Eventualmente, pode ser que a gente encaixe alguma live numa segunda-feira, mas vocês ficarão sabendo. Até lá, um abraço a todos, obrigado pela companhia. E Colinha, arremata. É isso, o Rico já falou, se inscreva, deixe seu like nesse vídeo, nos siga nas redes sociais, participe aqui, deixe os comentários, manda DM no Instagram, o que você quer ver também nas nossas redes sociais, o que você quer ver aqui no nosso YouTube. Estamos abertos a sugestões. Lembrando que, se minha memória não engana, dia 10 de junho, draft, dia 13 de junho, teremos prateleiras, porque dia 14 de junho começa a Copa Paulista 2024. Não marque nada, hein? Não marque nada, porque é isso. E esse ano, o Dia dos Namorados, salvo engano, o Dia dos Namorados é 12 de junho, né? Isso. Então estaremos todos aqui. Não é só esse ano, todos os anos é dia 12 de junho. Não, sim, mas esse ano não é numa quinta-feira, então estaremos todos aqui. É numa quarta-feira. Estaremos todos aqui, então fique de olho, porque vai ser. Esse é o programa, costuma dar uma audiência muito maior do que a nossa média, porque o pessoal quer ver prateleira, velho. O pessoal quer ver onde que tá o seu time, onde que tá o time do amiguinho, que pode não torcer pro mesmo time, aí você enche o saco dele. Ou amiguinho. A gente geralmente acerta mais do que erra. Mas a gente escuta quando a gente erra. Esse ano eu tô curioso, porque esse ano tá bem equilibrado. Cara, pelo menos na Copa Paulista não tem rebaixamento. Exato. Então a gente não vai colocar que ninguém tá brigando pelo rebaixamento. Então já é um peso a menos nas nossas costas. Exatamente. Então é isso. Semana que vem, continuamos segunda-feira. Continuamos só de quinta-feira. Depois voltamos para o regime segunda e quinta-feira. Então, obrigado, Rico. Obrigado a todos que assistiram a gente aqui. E até semana que vem. Um abraço.